para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E olha que bacana, agora ele não coloca ênfase apenas na morte de Cristo, mas em sua ressurreição. Sabe por que ele coloca ênfase na ressurreição? Para ver se coloca temor no coração dos cristãos, dizendo assim, ó, o Deus vivo, ele está agora ressuscitado, só observando tudo o que acontece, quem realmente o ama, o serve e quem faz dele pouco caso. Ele é aquele que passou por toda a humilhação, sofrimento, morreu por todos nós, pelos nossos pecados. Mas ele não ficou morto, ele não está num estado que não tem contato com as coisas existentes. Ele ressuscitou. Ou seja, ele próprio está aqui ministrando vida para nós, ele próprio nos deu a graça de estarmos aqui nessa noite, e ele próprio é quem acompanha a vida de cada um de nós. Ainda que você não saiba o que eu passo, eu não sei o que você passe. Mas ele sabe, pois ele é o alfa, que é o princípio, e o ômega, que é o fim. Tudo que acontece entre o princípio e o fim, Cristo está por dentro. Cristo sabe. Amém? Continuando. Para que aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou melhor, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, nova criação. As coisas antigas já o quê? Ah, irmão, será que já passaram mesmo? Para alguns aqui isso é uma profecia, porque hoje em dia, do jeito que está a apostasia, muitos eles usam o termo se converter, mas eles não se convertem, eles se convencem. Eles dão uma qual a melhoradinha que eles dão? Eles começam a pecar menos na presença dos outros. Quem está entendendo? Mas sem os outros ver, continuam vivendo da mesma forma, pecar. Quantos cristãos na frente dos outros já não falam palavrão, já não veem coisas obscenas, mas quando estão sozinhos, batem o dedo, tropeçam na pedra, xingam. Quando estão sozinhos, em quatro paredes, no banheiro, assistem coisas obscenas, ou seja, se converteram, apenas se convenceram e deram uma melhor. Isso para o reino de Deus não serve. Serve para essas denominações, serve até para aqui, porque a porta está aberta para bons e maus entrarem, e são bem-vindos. Amém? Até se entrar um bêbado e sentar com respeito, ele é muito bem-vindo a cultuar com a gente. Se entrar uma prostituta que quer continuar na prostituição para assistir o culto, é muito bem-vinda a sentar no nosso meio e assistir o culto. Quem está entendendo? Estou dizendo para você que estar vivendo aqui no meio da congregação não quer dizer que a gente seja crentes O crente vencedor é aquele que reconhece o amor de Cristo, é constrangido por esse amor e começa a limitar a sua vida por amor a Ele. Antes eu tinha muito tempo para fazer o que eu queria, agora o tempo que eu tenho é para Cristo. Quem está entendendo? É um dos sinais do crente vencedor. É um dos sinais. Amém, irmãos? Quem recebe essa mensagem? Quem está em Cristo, nova criação nova criatura, é reger, e as coisas antigas já passaram. Não faz que nem Abraão. Eu não sei se você sabe, mas antes de Abraão sair da sua terra, da sua parentela, Deus instou com ele várias vezes: sai da tua terra, sai da tua parentela. Aí quando ele foi sair, ele ainda levou debaixo do braço quem? O sobrinho Ló.
E você vai ver que Deus só o abençoou com o filho depois que ele e Ló se separaram. O Ló, a palavra Ló no hebraico representa véu. Ló ainda era um véu que separava Abraão das promessas de Deus. Talvez alguém diga assim: mas eu tenho vivido a vida da igreja e eu não sinto tanto o agir do Espírito Santo como eu espero sentir, eu não tenho tanta clareza da palavra como eu espero ter, eu não alcancei tal poder vindo do Espírito Santo como eu desejo alcançar. Mas talvez você ainda tenha um Ló na sua vida. Talvez você ainda tenha um véu, algo que ainda está impedindo de Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Quem está entendendo? Então o que você tem que fazer? Tirar o Ló. Tirar o que pode ser algo oculto, pecaminoso, ou então algo da velha criação, que às vezes, humanamente falando, nem é pecaminoso, mas aos olhos de Deus o é. Vou falar de novo. Humanamente falando, às vezes o Ló nem é pecaminoso, mas aos olhos de Deus é. Vou te dar um exemplo. Antes de Cristo começar o ministério, o que ele fez? O que ele fez antes de começar a pregar, anunciar o evangelho do reino dos céus? O que ele fez? Não, isso daí ele fez desde os 18 ou antes de idade de trabalhar, ele já tinha, trabalhava. Mas antes de começar a pregar o evangelho, sair para pregar, o que ele fez? Batizou. Não, a palavra batizou mesmo, que meu irmão falou 2 vezes. Bati. Mas por que Cristo batizou? Ele tinha algum pecado? Porque a nossa concepção é que o batismo é para o quê? Para a remissão. Mas se o batismo fosse só para a remissão de pecados, então Cristo não tinha por quê? Se o batismo fosse só para remissão de pecado, Cristo não tinha por quê? Então entenda, o batismo também é para que a gente deixe de viver na velha criatura humana e passe a viver no Espírito. Quando Cristo batizou, Ele batizou para nos dar o exemplo, dizendo, a obra que eu irei fazer, eu não faço na capacidade da carne, eu faço totalmente no. Por isso que aquele que já tinha o Espírito Santo, pois foi o próprio Espírito Santo que fez com que o ventre da Virgem Maria gerasse a Cristo, recebeu o Espírito Santo do alto, ou seja, como vento impetuoso para começar o ministério. Da mesma forma que foi com Cristo os 2 batismos no Espírito Santo, porém do mesmo Espírito, é como Deus também quer fazer na vida de todos nós. Você que crê em Jesus, você já recebeu o batismo no Espírito Santo como sopro. Que nem os discípulos, quando Cristo ressuscitou, você vai ver que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo para dentro deles. Só que lá em Atos capítulo 2 fala que o Espírito Santo novamente veio sobre eles, porém agora como um vento impetuoso. Quem está entendendo? Isso daqui é muito profundo, mas tem texto e contexto na Bíblia. A gente precisa receber o Espírito Santo de forma completa. Crer no Senhor Jesus é receber o sopro de forma suave. Agora, receber o Espírito Santo como vento impetuoso é receber do Espírito Santo o encargo, a transformação, é ser como Cristo disse, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem sabe de onde vai. Você lembra o exemplo das bananeiras que eu dei para você? Outro dia eu estava vendo as bananeiras lá no fundo de casa, que costuma estar sempre parada, e elas estavam assim, Aí quando eu fui ver, porque estava uma ventania. Ou seja, aquele cristão que já recebeu o Espírito como vento impetuoso, ele não consegue ficar parado porque ele quer, porque está cansado, porque está preguiça. O Espírito Santo, o vento impetuoso, põe ele para se mexer, para servir a Deus. Por mais que a carne não queira, quem está entendendo? É o que nós temos que buscar cada dia mais.
força para viver no Espírito, como Paulo vai dizer em Gálatas 5, viveis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A luta é constante. Então quem está em Cristo, nova criatura é, ou seja, faz parte de nova criação. Entenda, Cristo ele nos deu liberdade. Qual liberdade ele nos deu? Liberdade de sermos manipulados por homens, por heresias, por asceticismo. Mas ele não nos deu liberdade para a gente satisfazer a nossa carne. Ele não nos deu liberdade para a gente fazer a vontade da nossa carne e deixar o Espírito de lado. A liberdade é para a gente não ser fantoche de ninguém, mas ser guiado por Ele, que é o Espírito que dá vida e que habita dentro de nós. Quem entende? Então, quando diz ali, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, é nova criação, fala-se disso. Como Cristo, quando foi pregar o Evangelho, ele passou pelo batismo, como quem diz assim, ó, a obra que eu faço, eu não faço na antiga criação, eu não faço na minha própria capacidade mental, na força do meu braço humano. A obra que eu faço no Espírito. Como que você vive, cristão? Você vive dependendo da sua inteligência, é aquela pessoa calculista que calcula tudo? Ou você vive na dependência de Deus?